Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescentes, a paz crianças, pais e mães, a paz do Senhor, obreiros, pastores e pastoras, a paz do Senhor, missionários, presbíteros, evangelistas, a paz do Senhor, igreja, congregados. Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos ouvintes em Cristo Jesus. Hoje, dia 4 de janeiro de 2024, que Deus o abençoe, os meus amigos, irmãos, pastores e obreiros. Que neste ano de 2024, que Deus conceda as bênçãos dos altos céus, as petições que você pediu, os votos que não recebeste, possa receber esse ano. Deus é Deus no céu e na terra. Ele quer uma vida de santidade. Ele quer que nós andamos na presença dele e ele fará tudo quanto nós pedimos para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, Filho amado dele. Meus amados irmãos e irmãs, aqui está falando o servo do Senhor e seus servos. Pastor Antônio, pela misericórdia de Deus, mais um ano de vida o Senhor me concedeu. O amor de Deus é muito grande no meu coração. O desejo para que todos os irmãos façam a obra, que todos os irmãos desenvolvam o ministério, evangelize, seja feliz, amado e amando. Que o Espírito Santo fale aos corações para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja é amor. A igreja é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu semelhante como que fosse a ti mesmo. É assim que nós possamos falar com Deus e sobre Deus e receber do Senhor as bênçãos que estão nas mãos dele para nos conceder. Amados, vamos ver que fala no Salmo 1, do verso 6 a 8. Veja bem, diz a palavra: eu, porém, constituí o meu reino sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Aleluia. Com a vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Amados e queridos irmãos e irmãs, vejam que palavra maravilhosa o Senhor está dizendo. O Senhor dizendo no seu santo monte: porém, constituí o meu rei. Foi Deus quem fez e está falando sobre Jesus Cristo, no Salmo 1, no versículo 6. E no seu furor, os confundirás. O final do versículo 5. A sua ira, a seu tempo lhes há de falar. Mas o versículo 6 que o empauta até o 8, eu, porém, disse Deus, constituí o meu rei. Veja bem, quando ele está falando, eu constituí o meu rei, ele está falando sobre Jesus Cristo, sobre o meu santo monte, a igreja, lugar santo onde Deus habitava, meu santo monte de Sião. Proclamarei os decretos. Deus tem um decreto para com a igreja. Deus tem um decreto para comigo e para contigo, minha irmã e meu irmão. O decreto de Deus na terra, no céu e debaixo da terra, para com o homem e com a mulher. Ele vai dizer, o Senhor, ele me disse, aleluia, tu és meu filho, e hoje te gerei.
proclamarei o meu decreto. Deus proclama o seu decreto e o seu Filho Jesus veio à terra. Do Senhor, Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Agora, meus queridos e amados irmãos, como é pesado nós ouvir o decreto de Deus. Aquele que estava perdido, chegando este homem que recebeu o decreto de Deus. Aquele homem que Deus formou, o novo homem. Nasceu e disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Jesus Cristo, Filho, aleluia, e hoje te gerei. Depois ele disse para o seu filho: pede, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Agora eu quero vos dizer, meu irmão e minha irmã, por quê? Porque nós não temos nas mãos, nós somos filhos de Deus por adoção, porque este homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado por Ele, Ele nos fez seu irmão e filho por adoção. E agora, se nós somos filhos, tudo quanto pedireis, pede-me e eu te darei as nações por herança e a extremidade da terra por sua possessão. Porque, meu irmão e minha irmã, você e eu estamos tristes, abatidos com a enfermidade, falta de condições financeiras. Se você é filho de Deus, obedece o decreto de Deus. O decreto de Deus é santidade, é pureza de coração, é amor, é renúncia da vida aqui na terra. É colocar a Deus em primeiro lugar. Dispôs o seu semelhante, dispôs a igreja, a família. Esquece de você o decreto de Deus. E eu e você trabalhar pelos necessitados. Aí pede o que você quer. Quando a pessoa não tem, não almeja posições celestiais, ele almeja a posição terrena. Mas quando o homem ou a mulher, aleluia, ele aceita, obedece os decretos celestiais, a vida dele aqui na terra é passageira, é para servir e não para ser servido, porque ele já tem uma mansão lá na glória. Ele sabe que ele tem anjos para guardar a sua vida. Quem depende de Deus e anda no decreto de Deus, faz aquilo que Deus determina. Quando Deus te levantar como profetiza ou profeta na terra, como atalaia na casa do Senhor, eu quero vos dizer que os pastores no mundo hoje, eles dizem contra a profecia, que a profecia é a palavra de Deus. E eu sei, a palavra de Deus é verdadeira profecia. Agora Deus usa o homem e a mulher, porque não é todos, cada 100 pastores que pregam a palavra de Deus. Pasme, se tiver 10 que pregue a palavra como é, o decreto de Deus, eu estou exagerando, porque os pregadores
prega o que os seus presidentes mandam. E o que os seus presidentes, os pastores mandam. É o contrário do que Deus fala com o atalaia. Por isso que ele levanta homens e mulheres para dizer: pede o que você quiser. Você quer ter o Espírito Santo? Pede-me, eu te darei as nações por herança. Você lembra, você vai orar pelos enfermos, a profetizar para o mundo e para a igreja. Deus dá as nações inteiras em tuas mãos. Aleluia. E as extremidades da terra por tua possessão. Não tem limite. Você está aqui. Você se comunica com pessoa que está lá nos Estados Unidos ou no Japão e transmite uma palavra de Deus, porque Ele te gerou, fez você filho de Deus ou filha de Deus. Na eternidade não tem filhas, todos são anjos do Senhor. Na eternidade eu não vou chegar como pastor. O sumo pastor foi gerado pelo Pai. Ele já está na glória, aguardando a volta, a chegada da igreja, das almas que Ele comprou com seu sangue. Você, minha irmã, você, meu irmão, você, pastor, eu, pela misericórdia de Deus, fui comprado pelo sangue do Cordeiro. O Rei, ungido, constituído por Deus, chama-se Jesus Cristo, sobre o meu santo monte Sião. Esse Rei foi constituído por Pai, pelo Pai Celeste, Criador do céu e da terra, e de tudo quanto há no céu, na terra e debaixo da terra. Como está a sua vida nesse ano de 2024? O Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo para mim, aleluia, proclamarei o decreto do Senhor. Veja bem o versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Proclamar o decreto de Deus é o que Deus colocar no meu coração, aquilo que dele me mostrar em visões e revelações, em visões e arrebatamento, em sonhos. Deus se revela, e neste ano de 2024, Ele vai se revelar aos pouquíssimos servos que faz a vontade, que entrega nas mãos dele a vida. Os poucos que restam na terra, alguns eligem mais os 7.000 joelhos, que não dobraram os a Baal, que não beijaram os ídolos, homens e mulheres que renunciaram a sua vida aqui na terra, que renunciou ser chamado de doutores e pastores para abençoar aqueles que precisam com a palavra de Deus, com as bênçãos provindas dos céus. Abençoar uma pessoa não é dizer que ele vai receber a chave de um apartamento. Não vai dizer para ele que ele vai ter uma conta bancária exuberante. Abençoar e mostrar para ele e para ela. Proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Você proclamar o decreto de Deus é dizer para este macumbeiro, é dizer para esse andarilho,
é dizer para esta prostituta, é dizer para essa lésbica, é dizer para esse homossexual, é dizer para esse drogado, para lá falar para o passador de droga, para o estuprador, aleluia, o decreto de Deus, o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, quero vos dizer, se você morrer fazendo essas misérias que você faz, mentindo e prostituindo, eu quero te dizer que o Senhor está triste e vai ficar triste, porque você será lançado num lago de fogo que arde, junto com Satanás, com a besta e com o falso profeta. Porém, tenho nas mãos a palavra de Deus. No meu coração queima a palavra de Deus, porque o Senhor me disse que eu sou filho dele, e ele me gerou. E por intermédio da palavra, aleluia, você hoje será gerado uma nova mulher, um novo homem, será filho de Deus, se aceitar a Jesus e proclamar o decreto do Senhor pelas nações. Porque não basta dizer eu sou filho, não basta dizer eu sou salvo, não vai dizer eu sou crente, eu sou pastor, eu sou ministro. Diz a palavra de Deus, quando Deus chama a pessoa, Ele batiza no Espírito Santo, dá os dons celestes, gera e diz para você: mais do que tudo isso, hoje te gerei, e tu és o meu filho e minha filha. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Olha aí, as nações por herança. Este mundo é do meu Pai, esta nação é do meu Pai. O que é que eu estou precisando? E eu clamo ao meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, me conceda as nações por herança. Aleluia. E as extremidades da terra por tua possessão. Aonde eu pisar os meus pés, o Senhor tem me concedido. Aleluia. Para pregar o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho de amor, o evangelho que não põe peso, mas carrega o peso, o evangelho de santidade. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de Jesus Cristo é santo, o evangelho de Jesus Cristo é maravilhoso, o evangelho de Jesus Cristo dá poder de cura. Aleluia. Porque você está enfermo, você é filho de Deus, e Deus o chamou para proclamar o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho de amor, o evangelho que tira o homem do lamaçal do pecado e coloca nos altos céus. Aleluia. Porque Jesus Cristo vem buscar a igreja, Jesus Cristo vem arrebatar os seus. O julgamento é para as nações naquele dia, e para aqueles que não forem encontrados seus nomes no livro da vida. Mas você, minha amiga, você, meu amigo, você, meu irmão e minha irmã, que um dia aceitaram a Jesus Cristo, conhece as suas limitações e as suas fraquezas, mas que Deus a fez filho e filha. Pede o que você quer neste ano de 2024, porque Deus vai te conceder. Contudo, que proclame
o decreto do Senhor para esta nação que jaz o maligno, para o mundo que Satanás está cirandando de um lado para o outro. O ano está começando. Muitas coisas, muitas águas rolarão debaixo das pontes. Muitas vidas serão cefadas nesse ano que está se iniciando. Muitas pessoas que começou o ano em pé terminarão deitados. Meus amados, muitos pastores desviarão. Não é eles que vão desviar, é os seus pecados que tirará do altar, do santo monte de Sião, porque ali não ficarás o pecado. O pecador, aceitando a Jesus Cristo, se convertendo, torna-se filho de Deus. Mas que pai que não corrige o filho quando ele está errado? Porque Deus é justo, Ele é poderoso. Proclame o Evangelho e o decreto de Deus. Não proclamo o Evangelho de riqueza. Não proclamo o Evangelho de mentira. Proclamo o Evangelho de poder, amor, paz, vida eterna, perdão dos pecados. Aleluia. Esse é o decreto de Deus. Tem o céu e o inferno, a vida e a morte. Escolhe qual desses caminhos você quer trilhar neste ano. Se olhar para os céus, Jesus Cristo está olhando de lá para cá. Se subir para os céus, estarás na glória. Se descer para o inferno, estará na perdição. Se servir a Deus, ele recolhe para o paraíso. Se morrer sem paz, sem o Pai, desce ao Hades. Qual é a sua intenção? Vai pregar o Evangelho, proclamar o decreto do Senhor. Pede o que você quer. Se você está pronto para pregar o Evangelho. Aleluia. Para proclamar o decreto santo do Senhor. E dizer para esses ladrões e salteadores, adultos e prostitutas, que o inferno espera aqueles que morrerem nessa prática. Mas o céu está aberto para aqueles que se converterem e se arrependerem. Você, meu irmão e minha irmã, nós, somos os canais que Deus preparou aqui na terra. Não enriquece com o dinheiro da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, com o dinheiro que entra, é para cuidar das viúvas e dos órfãos. Oramos a Deus em favor desta nação, do presidente, dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, deputados estaduais e federais, orando pelo Senado, pelos juízes da corte. Oramos por esta nação, pelos mendigos, pelos pobres, pelos miseráveis na face da terra, em toda parte do mundo. Aonde estiver um crente que crê no poder desta palavra, pode pedir em o nome do Senhor Jesus Cristo o dom de curar, o dom de revelar, o dom da profecia, o dom de visão, o dom da palavra, o dom da fé, o dom do amor, aleluia, e o dom de maravilha, que tudo quanto pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele o dará. Desde que você continua proclamando o decreto do Senhor, e te dá mais, vai te dar as nações como herança.
Ele vai da extremidade da terra por tua possessão. O que você quer mais? E no final, no futuro, a vida eterna na glória com o Pai. Eu quero vos dizer que neste dia 4 de janeiro de 2024, Deus está tratando e chamando homens e mulheres que queiram fazer a diferença proclamando o decreto do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, o decreto dele é santidade, é amor e é paz. Deus confia em você, meu irmão e minha irmã. Deus confia em mim. Aprenda do Espírito Santo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Faça a obra de Deus sem olhar por dificuldade. Ore pelos enfermos, busque os desviados, porque Satanás está querendo tirar da casa do Senhor aqueles que foram chamados para fazer a obra. Como eu sou pastor, como eu vou buscar as ovelhas? Se sou pastor, eu vou buscar essas ovelhas para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fala aos corações. Aonde estiver o enfermo e crer nesta palavra, será curado. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos.